Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 4 de novembro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão frequentes hoje são eles: o Matheus, a Nicole Daiane, a Ana Cláudia e a Ana Alice. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos, quando faltam, devem assistir e colocar as suas atividades e aprendizado em dia. Nós estamos estudando o Aprender Sempre, volume 2 de matemática, referente ao 3º bimestre. Daremos continuidade à sequência de atividades 3 com a parte 2. O material é enviado aos meus alunos de maneira impressa através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, vamos relembrar quais são as habilidades que nós estamos revendo. É a habilidade EF05MA12 e a habilidade EF05MA13, relacionados ao 5º ano, certo? Objeto conhecimento, grandezas diretamente proporcionais, problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais, divisão desigual. Que eu falei, por exemplo, da Lan House lá, né? Se eu e o Matheus montar uma Lan House de sociedade, eu comecei com 7 mil, o Matheus com 3 mil, nós não podemos dividir o dinheiro do lucro igual, né? Porque o investimento foi diferente. Página 139, sequência de atividades 3, parte 2. Ela é formada pelas aulas 3 e 4. Vamos investigar. Vamos virar tudo investigador hoje. Detetive. Detetive. Detetive do prédio azul, né? Objetivo das aulas: identificar situações que existem proporcionalidade direta entre grandezas. Só para lembrar, o que é grandezas? Coisas grandes? Não necessariamente. Na matemática, no português é isso mesmo, coisa grande. Na matemática, grandezas é tudo que você pode contar, medir, pesar, entendeu? Por exemplo, quando você vai lá no supermercado e compra 300 gramas de presunto, é muito pesado? Não. Se for levar em relação que a pessoa pode ir lá comprar 5 kg de carne, então grandezas, né? Peso, tem a grandeza quilograma, tem a grama. E o remédio? O meu remédio que eu tomo é de 5 miligramas. É bem pouquinho, mas é grandezas. São coisas que podem ser pesadas, medidas, contadas, tá bom? Identificar situações que não exista proporcionalidade entre as grandezas. Identificar situações que existe proporcionalidade inversa entre as grandezas. Esse aqui é muito legal. Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então vamos lá. Eu falei de grandezas, eu gostaria que vocês falassem alguma grandeza que você sabe que é. Não tenha medo, que se errar a gente vai ver. Garrafa é grandeza? Ela não é grandeza, mas ela tem grandeza. O que ela marca? ml. Então, os mililitros da garrafinha é uma grandeza. Mais algum? Fala aí. Caixa d'água, né? O que guarda lá dentro, os litros que está dentro da água, é grandeza. A caixa d'água não é grandeza, mas, a não ser que se fale assim, eu tenho 200 caixas d'água, aí é grandeza, a quantidade de caixa d'água. Agora, a quantidade de litros que tem dentro dela é grandeza. Deixa eu falar um negócio para você. A idade é grandeza? Dá para contar, né? Cada ano aumenta certo? O peso é grandeza? Mas faz hora que eu não fico nem mais para cima nem mais para baixo, mas esse é o peso, é uma grandeza que foi medida, ou no caso, pesada, certo? A altura da pessoa é grandeza? É grandeza. E agora, o que seria o diretamente proporcional e o inversamente proporcional? Vou explicar para vocês para ficar mais fácil a gente fazer o exercício. Diretamente proporcional é quando uma grandeza aumenta, a outra
aumenta também. Só que ela tem que ter proporcionalidade. Por exemplo, a Ana Cláudia foi na padaria e comprou 2 pães e pagou R$1 nos 2 pães. Certo? Ela foi na mesma padaria no outro dia e comprou 4 pães e pagou R$2. Tem proporcionalidade aí, sim ou não? Tem, né? Repare o seguinte, essa grandeza está aumentando do menor para o maior. E o valor também está aumentando do menor para o maior. Mas eu tenho que ter certeza que ela tem proporcionalidade. Aparentemente, ela tem proporcionalidade direta. Para eu descobrir se ela tem proporcionalidade ou não, eu tenho que pegar uma grandeza e dividir pela outra. Eu posso fazer 2 dividido por 1, mas não faz sentido. É mais fácil eu fazer R$1 dividido por 2. Quantos que dá? 50. Ou seja, na primeira compra dela, cada pão custou 50 centavos. Vamos ver a segunda? R$2 dividido por 4. R$2 dividido por 4. Vamos fazer a divisão para ver? 2 dividido por 4. Na tabuada do 4, quem vezes... É 50 também. Né? É 50 centavos. Vamos fazer a divisão aqui. Na tabuada do 4, quem vezes 4 dá 2? 0. 2 menos 0 dá 2. Não tem mais ninguém para baixar, põe uma vírgula, automaticamente abaixa um 0. Aumenta, aparece um 0. Quem vezes 4 dá 20? É o 5. 5 vezes 4 dá 20. Aí acabou. 0,5, professor, ficou mais barato. Não, só põe um 0 a mais ali, né? Então as duas têm a mesma razão. Razão é o resultado de uma divisão. As duas têm a mesma razão? Sim. É proporcional. Tá? Vou dar outro exemplo aqui. A Aninha foi e comprou 2 pães, pagou R$1. Aí o Matheus foi nessa padaria e comprou 6 pães e pagou R$8. Então veja bem, outro jeito de você descobrir proporcionalidade é isso aqui, ó. De 2 para 4 não foi dobrado o valor? A quantidade? Do outro lado tem que ser o dobro também. Tem o dobro do outro lado também? Tem. Então é diretamente proporcional. Aqui você olha, ó, aumentou uma grandeza, aumentou a outra grandeza. Então é diretamente proporcional. Não, vamos ver aqui, ó. Ele dobrou ou triplicou a quantidade de pães? Triplicou. Então ele tem que pagar o triplo do valor. Ele, em vez de R$1, ele tem que pagar 3. Eita, pagou muito caro. Então não há proporcionalidade. Até porque se você for fazer a divisão aqui, ó, R$1 dividido por 2, ele pagou 50 centavos cada um. A Ana, né? O Matheus foi na mesma padaria, com o mesmo atendente e pagou R$8 por 6 pães, né? Se você pegar a calculadora e fizer lá 8 dividido por 6, ele pagou R$1,33 cada pão. Por quê? Porque o cara não foi com a cara do Matheus e falou, vou cobrar mais caro dele. Então não tem proporcionalidade nenhuma aqui. E a proporcionalidade geralmente não tem justiça. É justo ele pagar bem mais caro do que a minha? Não, porque ele não foi com a cara do Matheus. Não pode. Já pensou? Cada cara do cliente é um preço ao pão? Não dá. Na padaria tem que ter proporcionalidade. Outra coisa, nós falamos da proporcionalidade inversa. Presta atenção. Eu não sei dirigir moto, mas vamos supor que eu peguei uma moto, certo? Mas na bicicleta? Na bicicleta. Aqui sim. Olha o escapamento. Pronto, tem escapamento, já não é moto. Peguei uma moto e saí daqui, ó. Saí daqui da Monjolada e fui lá para Itapeva, por exemplo. Certo? Itapeva. Fui atrás do Elias que não tá vindo na rua. E andei numa velocidade média de 60 km por hora. Levei 1 hora para chegar lá. 1 hora. Certo? Se eu pegar, falei assim, não, mas eu demorei muito. Ou fui muito, sei lá. Peguei a moto um pouco mais potente agora, caça grandona. Que tal o ronco é mais bonito. Né? Não vou tentar desenhar, mas o pneu dela é desse tamanhão aqui, assim, ó. E peguei e saí rasgando com ela a 120 km. 120 km por hora. Opa! Do menor aumentou para o
E aí, quantas horas eu vou levar para chegar lá? Menos de 1 hora. Menos de 1 hora ou mais de 1 hora? Acho que menos. Porque se for com a bicicleta. Porque estranha não é minha. Bicicleta não. Com a motinha fraquinha, Foi 1 hora. E você tá mais rápido. Com uma moto mais rápida agora, Não a tendência é a gente pensar, vou levar 2 horas. Só que aqui é inverso. Por que inverso? Quanto mais rápido, menos tempo. Vou levar meia hora para chegar lá. Tá? Então, olha aqui, ó. Essa grandeza foi do menor para o maior. E aqui foi do menor para o maior. Repararam que tem uma seta para cima ou para baixo? Ela está inversamente proporcional. Mas para eu poder descobrir se ela é mesmo inversamente proporcional, ela tem que ter o mesmo resultado aqui do que? Da grandeza de 60 vezes 1. Isso vai multiplicar. Lembra que já hoje nós dividimos as grandezas? Agora nós vamos multiplicar. Quantos que é 60 vezes 1? 60. Quantos que é 120 vezes meio? É 60. 1 vezes 120 dá 120. 2 vezes 1 dá 2. 120 dividido por 2 dá 60. Então, esse 60 é constante, é o mesmo resultado. O que queria dizer esse 60? Sabe o que quer dizer? A distância de Guapiara a Itapeva, de Monjolado a Itapeva. Porque se eu andar 60 km por hora, eu levo 1 hora. Se eu andar 120 km por hora, eu vou levar meia hora, mas a distância continua a mesma. Tá bom? Agora a última. Presta bem atenção. Uma criança com 2 anos de vida tem uma altura lá, vamos colocar lá de 2 anos de vida? Uns 80 centímetros, 0,8 metros. Essa criança com 4 anos de vida vai ter 1,60 metros. Opa, dobrou a idade, dobrou o... É diretamente proporcional? Sim? Então tá bom. Se com 2 anos ela tem 80 centímetros, agora eu vou fazer vezes 10. 2 anos vezes 10 vai dar 20 anos. 80 centímetros vezes 10, ela vai ter 8 metros de altura. Faz sentido? Não. Então, aparentemente é proporcional, mas não faz sentido, né? Vocês não têm a mesma idade? Não. O tamanho de vocês é diferente? Não quer dizer que a mesma idade vai ter a mesma... A minha filha, por exemplo, minha filha pequenininha, ela é a mais velha da sala. Porém, ela não é a mais alta. Ela é uma das menores. Então, a idade e o tamanho tem alguma coisa a ver? Não. Certo? Até porque vai chegar uma idade que eu paro de crescer. Aí a gente começa o quê? Porque os ossos dos veinhos vai ficando assim, né? A gente vai ficando meio corcundinha. Então, vamos lá. Agora que nós aprendemos sobre diretamente proporcional, inversamente proporcional, e aqui não existe inversa, não existe nada de proporcionalidade, nós já vimos. Agora vamos fazer o exercício. Página 139, exercício número 1. Observe o quadro a seguir, em que temos algumas medidas de lados de um quadrado, e com seus respectivos perímetros. Primeira coisa, a gente tem que lembrar alguma coisinha aqui. Quadrado, tem quantos lados? 4. Iguais ou diferentes? 4 lados Iguais. E o que é o perímetro? É a parte de fora. Isso, é o contorno. É o contorno. Eu penso assim, perímetro é a cerca do sítio. Quando eu falo assim, perímetro do meu sítio, é onde vai fazer a cerca inteira do seu sítio, se chama perímetro. Então lá, perímetro, quando o quadrado tem um lado medindo, cadê minha caneta? Tá cheio. 1 centímetro. Qual é o tamanho do perímetro dele? 4. Será que é verdade? Vamos ver? 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Soma tudo. 4. Professor, Oi? todos aqui de baixo tá vezes 4 de cima. Por quê? Porque o lado, o perímetro do quadrado pode ser lado mais lado mais lado mais lado. Eu estou colocando uma variável, uma letra que pode mudar, né?
A variável é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Nossa, que professor sem educação. Não, é assim mesmo. Eu coloquei L por quê? Por que vocês acham que eu coloquei L? Mas tem um sentido ali. Por que será? Lado. Porque lembra lado. E por que eu coloquei P para o perímetro? Porque lembra perímetro. É mais fácil para mim do que eu ir lá colocar Y igual a X mais X mais X mais X. Aí chega um caboclo de fora, olha, meu Deus do céu, o que é o Y mais X mais X mais X mais X? Agora se está lá, P é igual a L mais L mais L mais L, e ele olha lá, perímetro é o P, L é o lado, então fica mais fácil de entender. Só que daí alguém percebeu que se eu tenho lado mais lado mais lado, quantas vezes eu estou somando o lado? 4 vezes, então o perímetro é igual a 4 vezes o lado. Vamos ver se é verdade? 2 vezes 4? Ó, funcionou. 3 vezes 4? Funcionou. 4 vezes 4? Funcionou. 5 vezes 4? 20. Funcionou. 6 vezes 4? 24. Muito bem. E se fosse 10 de lado? 10, 20. 40. 40. Certo? Então, aí ele pergunta, em relação aos dados apresentados, responda as indagações a seguir. O que é indagações mesmo? Perguntas. As medidas do perímetro apresentado no quadrado estão corretas? Sim. Por quê? Porque são proporcionais. E ela tem 4 vezes o seu lado, né? Sim, pois o perímetro do quadrado é 4 vezes o tamanho do seu lado. Certo? Tem a letra B? Tem. Tem a B, C, a D. Ah, tem até a D. B. Mantendo essa regularidade entre as medidas dos lados, qual seria a medida do próximo quadrado? Mantendo essa regularidade que está lá. 1, 2, 3, 4. Entre as medidas dos lados. Qual seria a medida do lado do próximo quadrado? Tem que ser 7 vezes 4. Não, calma aí. Só o lado. Qual é o lado? O tamanho do lado. Você acertou, mas você exagerou. 7, então? É o 7. E o perímetro? Agora a segunda pergunta. E qual a medida do perímetro? 7 vezes 4. Ou seja, 7 vezes 4 ou 4 vezes 7, que dá quantos? 28. Certo? Essa é a resposta. O lado seria de 7 centímetros e o perímetro, 4 vezes 7, 28 centímetros. Letra C. Representando a medida do lado de um quadrado pela letra L, ó, eles pensaram que nem nós. E seu perímetro, olha na apostila de vocês, está 2P mesmo? Peraí, tá 2P. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu não sei por que eles fazem isso para confundir a cabeça de vocês. Letra B? Era para ter só P. Eles colocam 2P, dá a impressão que é 2 vezes o perímetro. Tá? Escreva uma fórmula para calcular a medida do perímetro desse quadrado. Então lembre-se, esse 2 está de gaiato aí, mas como ele está aí, a gente vai escrever. Perímetro é 2P. Foi o que eles pediram para a gente, não é 2 vezes o P. É 2P, é o nome do perímetro. É igual 4 vezes, qual é o tamanho do lado mesmo? L, né? 4 vezes L. Certo? Agora, eu vou lá, considerando que um quadrado de lado L e o perímetro é 2P, temos que o perímetro é igual a 4 vezes o L, ou seja, 2P é igual a 4 vezes o L. Mas eu vou pedir um favor para vocês. Olha o que vocês vão fazer. Vão pegar a caneta e vão apagar esse 2 aí da apostila de vocês. Tá? Porque senão dá a impressão que é 2 vezes o P. Aí, na minha resposta aqui também, vocês vão fazer o quê? Não vão copiar o 2, tá? Porque seria o mais sensato falar que o perímetro vale P. Tá bom? Esse 2 dá a impressão que é o dobro de P.
Vou para D e eu aperto pause para vocês fazerem anotações. O que acontece com a medida do lado desse quadrado quando dividirmos a medida do seu perímetro por 2? E se dividirmos por 3? E se dividirmos por 4? Que regularidade pode ser encontrada? Então vamos lá. Eu vou subir a resposta aqui e vou explicar para vocês. Ao dividirmos o perímetro por 2, a medida do lado também vai ser reduzido por... Olha aqui para vocês verem. Tá vendo aqui? Presta atenção aqui primeiro. O lado do quadrado vale 4. Vou dividir o 4 por 2. Quantos que dá 4 por 2? 2. Dá 2. O perímetro que era 16, o que aconteceu com ele? Virou 8. Dividir por 2 também. E se eu dividir por 3? Vamos ver aqui, Aqui não vale 6? Sim. Divide por 3. Dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Olha o que acontece com o perímetro. 24 também divide por 3. Vai parar valendo 8. Porque 3 vezes 8 dá 24. Então tudo que você fizer com um vai acontecer com o outro também. Se você divide por 4, olha lá, 4 dividido por 4 dá 1. 16 dividido por 4 dá 4. Então eles são proporcionais. Então ao dividirmos o perímetro por 2, a medida do lado também será reduzido pela metade. Ao dividirmos o perímetro por 3, a medida do lado será reduzida à terça parte. O que é a terça parte? É o número dividido por 3. Ao dividirmos por 4, a medida do lado será reduzido pela quarta parte. Aqui eu escrevi errado. Ao dividirmos a medida do perímetro, não está certo, do perímetro por 4, a parte também vai ser a quarta parte, tá bom? Vou apertar pausa para vocês fazerem o registro. A hora que vocês terminarem, vocês me avisam. Boa tarde, hoje é dia 8 de novembro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolá, no município de Guapiara. Estou aqui com meus alunos do 6º ano. Os alunos que estão frequentes hoje são eles: o Elias, o Matheus, a Ana Alice, a Viviane, a Valentina, a Nicole Ferraz, a Nicole Daiane, a Natália, a Gabriele e a Ana Cláudia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Renck, onde os alunos, quando faltam, devem colocar as atividades em dia e realizar as atividades na apostila também, e além do aprendizado. O material, nós vamos dar continuidade na aulas 1 e 2. Então vamos lá dar continuidade. Página 140. Exercício número 2. Leia o problema a seguir. Antônio trabalha em uma fábrica como vendedor e é responsável por visitar vários clientes em cidades vizinhas. Para prestar conta das despesas com essas viagens, ele anota em um quadro a distância percorrida e a quantidade de combustível que gasta. Veja o que ele fez. Olha a tabelinha aí. Quantidade de combustível que ele gastou na primeira viagem dele. Quantos litros? 3 litros. Ele andou quantos quilômetros? 45. Na segunda viagem ele gastou 6. Ele andou 90 quilômetros. Na terceira viagem ele gastou 9. 135. E na quarta viagem ele gastou 12. 180. Em relação aos dados apresentados nesse quadro, responda as indagações a seguir. O que é indagações mesmo? Perguntas. Isso, muito bom. A. O que você observa entre os valores da quantidade de combustível quando comparados de cima para baixo? Vamos responder essa parte primeiro. O que vocês reparam na quantidade de combustíveis quando observado de cima para baixo? O que vocês perceberam? Ele está aumentando.
né? Ele está aumentando. O que você observa nos valores da distância percorrida quando comparados de cima para baixo? Aumentando também. Conforme aumenta a quantidade de combustível, aumenta a quantidade de quilômetros rodados. Então lá, podemos observar que quando aumenta a quantidade da grandeza combustível, lembrando que grandeza é o que a gente pode medir, o que a gente pode pesar, o que a gente pode contar. Então, quando a gente aumenta a quantidade de combustível, também aumenta a grandeza distância em quilômetros. Certo? Vou apertar pausa para vocês fazerem o registro. Letra B. O que se observa quando compararmos de 2 a 2 da quantidade de combustível com as correspondentes distâncias percorridas? Presta atenção aqui, ó. Se eu perceber aqui, de 3 foi para 6. O que aconteceu? 2 vezes. Dobrou 2 vezes. E a distância? Também dobrou. Perceberam? Agora aqui, de 9 para 12. Eita, agora não é o dobro, né? Mas se eu fizer 12 dividido por 9, 1 vezes 9 dá 9. 12 que tira 9 dá 3. Põe uma vírgula, automaticamente aparece um zero aqui, não parece? Quem vezes 9 chega perto do 30? Acho que é o 7, né? Não, 7 não. É o 3, viajei. 3, que vai dar 27. 27 que tira... 30 que tira 7, 27 dá 3. Como eu já tenho a vírgula, aumenta um zero. 3 de novo, vai dar 27. O que vocês perceberam aqui? Vai dar uma dízima periódica. Vamos dividir o 180 por 35. 180 dividido por 135. 1 vezes 135 dá 135. 0 que tira 5 não dá, empresta do vizinho. Fica 7 que dá 10. 10 que tira 5, 5. 7 que tira 3, 4. 1 que tira 1, 0. Aí não tem ninguém para descer, põe uma vírgula, aparece um 0 aqui. Aí você vai pôr 3. 3 vezes 5, 15. Subiu 1. 3 vezes 3, 9 com mais 1, 10. Foi 1. 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4. 0 dá para tirar 5? Não. Empresta, fica 4. Aqui fica 10. 10 que tira 5? 5. 4 que tira 0? 4 que tira 0? 4 que tira 4, 0. Não tem mais ninguém para vir, põe um 0. Olha, de novo. Vai dar 405. Vai sobrar 45. Ou seja, vai dar uma dízima. E a resposta deu igual para os dois lados? Quer dizer que quando eu pego e multiplico 9 por 1,33333 ao infinito, dá 12. Se eu pegar o 135 e multiplicar por 1,33333, vai dar a mesma coisa. Então vocês perceberam que todas elas têm uma relação entre elas? Olha o outro jeito que se poderia fazer. Aqui dobrou, não foi? Foi o dobro, não foi? Sim. Aqui também foi o dobro. E se eu pegar a primeira linha com a terceira linha? Foi o quê? O triplo. O que aconteceu com a quilometragem? De 45 vezes 3 dá 135. Olha! Também triplicou. Se eu pegar a linha do 6 e multiplicar... Quantas vezes vai dar 12? Vezes 2 também? Se eu pegar o 90 e multiplicar por 2 dá 180 também? Sim? Então elas são diretamente proporcionais. Uma está relacionada à outra. Então lá, que são, a gente vai perceber que são proporcionais. Quando dobra 3 para 6 litros, os km também dobram de 45 para 90. O mesmo ocorre com os demais registros.
Quando triplica o 3 para 9 litros, os km vão de 45 para 135. E quando quadruplica, ou seja, se multiplica por 4 o número 3 litros, dá 12 litros. Os km vão de 45, que é vezes 4, vai dar 180 também. Tá bom? Apertar pause para registro. Mais um, voltamos. Então vamos lá. Letra C agora, é isso? Quais as razões entre os valores da distância percorrida e da quantidade de combustível? O que é razão? Quem lembra me dizer? É o resultado da divisão. Então vamos lá. Quais são as razões? Cadê? Toda razão é uma divisão e toda divisão é uma fração. Aí quem que vai em cima? Depende do que ele perguntou. Quais as razões dos valores da distância? Então a distância vai em cima. Qual é o primeiro aqui? 45 em cima e quem embaixo? 3. Quantos que dá 45 dividido por 3? Dá pra fazer de cabeça? 5. Não, 15. 15. Muito bem. Então, primeira razão é 15. E a segunda razão? Quem vai na parte de cima da fração? 90. E na parte de baixo? 6. Quantos que dá 90 dividido por 6? 15. Será que é tudo 15? Agora aqui, ó. Quem vai em cima? 135. E embaixo? Quantos que dá 135 dividido por 9? 15. E a última aqui agora? 180 dividido por 12. Adivinha quantos que dá? 15. Tem gente que fala, não, o professor Ricardo está inventando história. Combinou com a Gabi lá para falar tudo 15. Então vamos ver se nós combinamos ou não. 45 dividido por 3, 15. 90 dividido por 15, por 6. Quantos que dá? 15. 135 dividido por 9, quantos que dá? 15. 180 dividido por 12, quantos que dá? 15. Quer dizer que 15 é uma razão sempre igual. Tem a letra D dessa aí? Sim. Então não vou, senão eu já ia contar a resposta da D sem querer. Então vamos lá, subindo a resposta, pause para registro. Continuando então. Agora virando a página, lá na página 141 tem a letra D. D. O que podemos identificar sobre as grandezas, quantidade de combustível e distância percorrida apresentadas no quadro? O que vocês puderam identificar aí? Tem que somar? Não. Somar tudo? Isso aqui dá todas dá 15? Todos dá 15. Mas o que quer dizer esse 15? Alguém já entendeu o que quer dizer esse 15? Que é grandeza, não? Não. Cada 1 litro de combustível percorre 15 km. Isso mesmo. E a gente percebe que esse carro, a cada 1 litro de combustível, percorre quantos quilômetros? 15 quilômetros. Então lá, as grandezas, quantidade de combustível e distância percorrida aumentam na mesma proporção, ou seja, são diretamente proporcionais. Eu vou dar continuidade e depois eu volto aqui, fiquem tranquilos, tá bom? Então, mas agora eu vou para a próxima. Exercício 3, é o último, né? Depois a gente volta lá. Não é o último, não. Não, tem o 4 também? 5. Não é ABC? Então, o exercício 3 é a última. ABC faz parte do exercício 3. E D. Leia o problema a seguir. Dona Clarice faz bala de coco para vender. Esta semana, para aumentar as vendas, fez uma promoção para facilitar que seus clientes tenham acesso aos valores dos pacotes de bala. Nessa promoção, ela fez um quadro. Veja o que ela fez. Promoção da semana. Quantidade de pacotes de bala de coco. 1 pacote, 2 pacotes, 3 pacotes. Preço pagos em reais. 1 pacote paga 10. 2 pacotes paga 3 pacotes pagam
Em relação aos dados apresentados neste quadro, responda às indagações a seguir, ou seja, responda às perguntas a seguir. A. O que você observa entre os valores da quantidade de pacotes de bala e quando comparados de cima para baixo? Não, que vai... Calma, nós estamos só nessa parte aqui. O que a gente consegue comparar aqui nessa parte? Que ele vai aumentando. E aqui de 1 em 1. Então podemos observar que quando aumenta a quantidade de balas, observar que aumenta, não tem aquele quando ali não, viu? Tira essa palavra quando aqui, ó. Podemos observar que aumenta a quantidade de unidades da grandeza de bala de coco. B. O que você observa entre os valores dos preços a serem pagos quando comparados de cima para baixo. O que vocês perceberam? Está aumentando ou está diminuindo? Também aumenta. Podemos observar que, tira o quando aqui também, que aumenta a quantidade de reais pagos a ser... a quantidade de reais da grandeza, preço a ser pago. Depois eu volto. Letra C. Calcule todas as razões entre o preço e a quantidade de pacotes de balas. Então presta bem atenção aqui, ó. Razões, quer dizer uma fração. Quem vai em cima? Qual foi a primeira grandeza que eles pediram? Primeiro o preço. Qual é o preço da primeira linha? 10. Embaixo, qual é a quantidade de pacotes de bala? 1. Quantos que dá 10 dividido por 1? 10. Muito bem. Na segunda linha, quem vai em cima? 18. Quem vai embaixo? 18 dividido por 2? 9. Opa! Na terceira linha, quem vai em cima? 24. Quem vem embaixo? 3. Quantos que dá 24 dividido por 3? 8. Perceberam uma coisinha aí ou não? Sim. Tem todos o mesmo resultado? Não. É diretamente proporcional? Não. Se fosse, não era promoção, já pensou? Compre um pacote e pague 10. Compre 2, pague 10. Pague 20. Compre 3, pague 30. Que promoção é essa? Promoção quando você dá um desconto, né? Vocês viram que cada vez que comprava um pacote a mais caiu um pouco o valor do preço unitário? Isso sim é promoção. Então aqui tá as razões. Agora a pergunta D, a última, não é? Não é a última ainda? É a última. Desse aqui é a última. Ah, daí tem o 5 ainda. Tem o 4. Nossa, bem que vocês falaram. Então vamos lá. Tem o 5 e tem o 6. D. Existe proporcionalidade entre essas grandezas? Sim ou não? Não. Porque as razões são todas diferentes. Quando são iguais, tem proporcionalidade, né? Se poderia resumir do jeito que eu falei, tá? Não precisa. Não, porque tem razões diferentes. Mas vou ler a minha aqui, ó. Não, pois embora o aumento da quantidade de pacotes de bala e o preço também aumente, ao dobrar a quantidade de pacote de bala, não dobra o valor. Observamos também que possuem razões diferentes. Assim, as grandezas relacionadas aqui não são diretamente proporcionais. Próximo. Depois agora. Assiste no vídeo depois. 142, exercício 4. Leia o problema a seguir. Semana passada, a dona Júlia entregou algumas encomendas de pacotes com biscoitos de nata. Ela organizou essas encomendas em um quadro. Veja o que ela fez. Quantidade de pacotes com biscoito de nata: 1, 2, 3, 4, 5. Valor recebido: 3, 6, 9, 12, 15. Em relação aos dados apresentados nesse quadro, respondam a
as indagações a seguir. A. O que você observa entre os valores e quantidade de pacotes de biscoito, quando comparados de cima para baixo? E o que você observa sobre os valores recebidos, quando comparados de cima para baixo? Todos estão o quê? Aumentando. Do lado esquerdo, a quantidade, na grandeza, a quantidade está aumentando de 1 em 1. E do lado direito está aumentando de 3 em 3. Mas aqui se pode pôr, as duas grandezas estão aumentando. Quando aumenta a quantidade de pacotes, aumenta o valor recebido também. B. O que você observa quando comparamos 2 a 2 as quantidades de pacotes com biscoito com os correspondentes valores recebidos? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Vamos ver, vamos pegar uma aqui o outro. De 1 eu vou para a segunda linha. 1 para 2 foi o dobro, não foi? 3 para 6. Dobro também. De 1 para 3. É o dobro ou triplo? Triplo. De 3 para 9. É o triplo. Repararam? O que acontece com um acontece com o outro. Do 1 para o 4. Quádruplo. De 3 para 12. Quádruplo também. De 1 para 5. Aumentou 5 vezes. Quíntuplo. E 3 para 15. Também aumentou 5 vezes. Sempre aumentou na mesma proporção. Então observamos que há uma proporcionalidade. Pois quando dobramos a quantidade de pacotes, o valor recebido dobra também. Podemos observar também que possuem a mesma razão. Olha a razão. 3 dividido por 1, 3. 6 reais dividido por 2 pacotes, 3. 9 reais dividido por 3 pacotes, 3. 12 reais dividido por 4 pacotes, 3. 15 reais dividido por 5 pacotes, 3. Ou seja, a razão é sempre... O que quer dizer esse 3? É o preço unitário de uma. Certo? Depois eu volto aqui. Vamos terminar agora? Página 143. Tem que dar tempo. C. Quais razões entre a quantidade de pacotes com biscoito e o valor recebido? A razão é 3. Resolvemos agora há pouco. Dividindo 3 por 1, 3. 6 por 2, 3. 9 por 3, 3. Não guarda o material ainda. 12 por 4, 3. 15 por 5, 3. Então percebemos que o valor é sempre 3, que é o valor unitário. D. Não guarda o material ainda. O que podemos reconhecer sobre as grandezas? Quantidade de pacotes com biscoitos e valor recebido, apresentadas no quadro. Olha lá. As grandezas, quantidade de pacotes com biscoito e o valor recebido aumentam na mesma proporção. Isto é, são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta e aumenta na mesma razão, são diretamente proporcionais. Agora o último exercício. 5. É de alternativa, né? Na prova de matemática do 6º ano, pode ser que caia na de vocês também, de uma determinada escola, Margarida acertou 12 questões e recebeu um total de 39 pontos. Sabe-se que a pontuação de cada questão é a mesma. Se é a mesma, quer dizer que tem o quê? Tem proporcionalidade. Joana obteve 52 pontos e acertou um total de quantos então? Olha como que resolve isso aqui. Regra de 3. Para 12 acertos, a pessoa teve 39 pontos. Aqui é pontos, aqui é acertos. Para 52 pontos, a pessoa teve quantos acertos? Não sei. X, né? E aí a gente vai fazer uma regra de 3. Presta atenção. Do menor para o maior. Do menor para o maior.
Aí você vai fazer x vezes 39, dá 39 vezes o x. É igual o outro lado vezes o outro lado aqui, ó. 12 vezes 39 vezes x dá 39x. Aproveitem no banheiro beber água que depois ninguém vai usar. Vai. 12 vezes 52. Aproveita. 52 vezes o 12. 2 vezes 2. 4. 2 vezes 5. 10. Matou 2. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 1 vezes 2. 2. 1 vezes 5. 5. Somando agora aqui. 4 mais nada. 4. 0 mais 2. 2. 1 mais 5. 6. Então 39 vezes a quantidade de acertos vai dar 624. Aí faz x igual 624. Esse 39 está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou fazer dividido por 39. Quem vezes 39 chega perto do 62 sem passar? Não, 5 vai passar muito longe. 2 passa. Então é 1. Então 1 aqui. 1 vezes 39 dá 39. 2 que tira 9 não dá, empresta do vizinho, fica 5. 12 que tira 9, 3. 5 que tira 3, 2. Abaixo 4. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 39 dá perto de 234? Vamos tentar o 6? Vamos tentar o 6. 6 vezes 9, 54. Foi o 5. 6 vezes 3, 18. Com mais 5, 18. 19, 20, 21, 22, 23. Quantos acertos então essa pessoa fez? Não. 16. Ah, professor, tinha um jeito mais fácil de fazer? Tinha outro, ó. Presta atenção. Se faz lá, 39 dividido por 12. Se descobre que cada questão vale 3,25. Aí se faz 52 acertos dividido por 3,25. Quantos que deu? 16. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Não saiam ainda, eu tenho um recado para dar para vocês. Então aqui está a conta como que faz, tá? Lição de casa. Tem mais exercício ainda? Nossa, eu vou gravar aqui, depois eu mando para vocês. Vocês entrem em silêncio. Número 6, depois eu mando para vocês no final da aula hoje. A tabela a seguir apresenta a produção de pães de uma panificadora. Número de fornos, 3, 6 e 12. Número de pães produzidos, 300, 600 e 1.200. Nessa proporção, responda com 24 fornos, qual será a produção, a quantidade de pães produzido? A gente pode fazer assim, ó, presta atenção. Com 12 fornos, nada impede vocês ajudarem eu aqui mesmo, que é uma questão do ano passado para vocês. Com 12 fornos, produz 1.200. Agora vai ter 24 fornos. O que aconteceu de 12 para 24? Teve aumento de quantas vezes? Duas. Dobrou. 2.400. Isso, João Pedro. Vai ser 2.400. Dá para fazer com regra de 3? Dá também, ó. Com 3 fornos, presta atenção a regra de 3 como que funciona. Com 3 fornos, fabricavam 300 pães. Com 24 fornos, fabrica X. Aí se faz um cruz e multiplica. 3 vezes X é igual a 300 vezes 24. 3x igual a 7.200. O 3 está multiplicando o x, passa para lá dividindo. 7.200 dividido por 3 dá 2.400. Então outra maneira de resolver.
Agora aqui, com um forno, qual será a quantidade de pães produzidos? Ó, com um forno, com 3 fornos faz 300. Com um forno Faz 100. faz 100. Porque Porque se dividiu aqui por 3, e aí se faz igual embaixo, divide por 3. Também dá para resolver com regra de 3 ou fazer 300 dividido por 3. 100 pães. E para eles que vão terminar de assistir o vídeo pela internet, por favor, já tentem resolver as aulas 5 e 6, mão na massa. Exercício do 1 ao 4, das páginas 144 até 147. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.